Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é O Quintal. Ela foi dada em Boulder, Colorado, Estados Unidos, em 11 de janeiro de 2019. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Eu prometi uma parábola. E novamente, a parábola apresentará o personagem chamado Woe. E se você nunca ouviu isto antes, Woe é cada humano. Woe realmente não é um gênero. Woe é um woman. E nisso nós o chamaremos de ele porque faz sentido em sua língua fazer desta forma. Mas isto é para todos vocês. De algumas formas, é uma história que alguns de vocês reconhecerão, de alguma forma, não é, porque ela é metafórica. Meus queridos, parábolas sempre têm uma mensagem. Parábolas sempre serão metáforas de outras coisas. Às vezes, eu os explicarei, outras vezes não. Mas nós faremos isso conforme nós prosseguimos nesta. Eu darei a ela um nome. Woe e seu quintal. Imediatamente você sente que talvez o quintal não seja um quintal, e você estaria certo. E no momento, nós contaremos mais em um instante. Woe tinha um quintal, e durante toda a sua vida era tão importante para ele. E como tantos de vocês que tiveram um quintal, vocês podem se lembrar, talvez, se você viveu lá tempo bastante, as coisas que aconteceram e que foram parte da sua juventude. Literalmente, vocês se lembrarão que talvez, quando você era pequeno e as coisas foram adicionadas a ele, e as coisas permaneceram as mesmas, as coisas que talvez que você contava. O quintal, neste caso em particular, é a sua realidade. É você, é como você pensa, é como você faz as coisas. E é claro, todos aqueles são formatados quando você era muito jovem. E no caso de Woe, ele se lembrava tão claramente. No dia em que seu pai trouxe uma árvore. A árvore já era muito grande. Papai trouxe um pedaço de equipamento que agora ele sabe que era um perfurador, e ele perfurou um buraco e colocou então a árvore. E todo o motivo para aquilo era para o Woe. A árvore foi colocada quando o Woe era pequeno. Na verdade, ele tinha quase 5 anos, mas ele se lembra dela. E seu pai disse, essa será a sua casa na árvore. E quando você for um pouco mais velho, Woe, nós a construiremos juntos. E você adorará. E é isso que aconteceu. E alguns anos passaram e o Woe observou aquela árvore crescer. E os galhos puderam eventualmente apoiar ele mesmo, seu pai e outras coisas. E eles começaram sua casa na árvore. A casa na árvore, meus queridos, representa a infância. No caso de Woe, foi uma boa infância e ele se lembra dela de forma muito vívida. Mas ele se lembra de algo mais, sobre o qual ele ri até mesmo hoje. Quando o pai dele construiu a casa na árvore, muito lentamente, de forma muito metódica, muito bem construída, o pai dele encontrou 2 barris de óleo, quase como se fossem lixeiras, que estavam abertas na parte de cima, e ele os virou de cabeça para baixo e os colocou próximos à árvore, para poder apoiar uma parte da casa da árvore. Agora, o que é significativo nos barris foi que, através dos anos que se seguiram, mesmo na idade adulta de Woe, os barris permaneceram no mesmo lugar. E aquilo foi porque eles eram, em última instância, funcionais, mesmo depois que a casa da árvore tinha ido embora. Ele se tornou, então, uma mesa de piquenique. Eles colocaram uma madeira sobre ela, e é lá que vocês tinham suas festas, do lado da árvore. E é ali que vocês queriam sentar-se para a sombra. Se você tivesse um projeto no quintal, se você quisesse construir qualquer coisa, os barris apoiavam a mesa para aquilo. Era uma mesa de projetos. Os barris nunca se moveram.
Interessante, alguns dos vizinhos perceberam aquilo. Ou alguma vez você vai mover aquele barris? E ele disse, eu acho que não. E então se tornou uma piada. A piada foi, eles disseram, algum dia, uma ou duas coisas acontecerão. Ou o rato acontecerá, ou moverá os barris. E aquela era uma piada da vizinhança. Os barris não se moviam, meus queridos, em seu quintal também. Vocês têm barris. Vocês nunca os moveram, vocês não podem movê-los, vocês nunca pensaram em movê-los devido às verdades centrais. Pergunta: você os colocou lá? Ou será que foi seu pai? E isso é uma metáfora, porque talvez alguns de vocês não tenham pais, mas vocês compreenderam, eu sei que vocês entenderam. Que pessoa importante em sua vida colocou aquelas coisas lá, que se tornaram ultimamente estacionárias, e você não move elas, você nunca a moveu, mas você usa o tempo todo porque ela funciona e funciona. Aquela árvore, ela continuou a crescer. Ao mesmo tempo que ela continuou a crescer, eu falarei sobre a casinha de brinquedos. É aqui que nós ficamos específicos com relação aos gêneros. Woe recebeu uma casa na árvore, porque é isso que os garotos querem. Mas ele também recebeu uma casinha de brinquedos. Seu pai e seus amigos construíram uma casinha de brinquedos. Se nós olharmos para os gêneros, se o Woe é um Woe Man crescendo, então ele é uma garotinha também. E ele queria uma casinha de brinquedos. Então nós estamos honrando a ideia dos gêneros aqui. Também. A casa de brinquedos também representa a criança interior, os lugares onde as festas eram dadas, onde vocês brincavam de casinha, onde vocês fizeram comidas que eram de fantasia, onde era uma floresta, onde eram muitas coisas. Era quando mamãe e papai iam para o trabalho e vocês brincavam na casinha. No quintal, o quintal então se torna a sua infância, a sua vida, seu sistema de crença. E a árvore, ela continua crescendo, e aí a isso que você se apega, porque há certas coisas na vida que você precisa saber que são sólidas. E se elas não forem sólidas, meus queridos, é difícil. Você precisa ter algo para se apoiar, algo em que você pode contar. E a árvore de Woe era isso. Mesmo depois que a casa na árvore tivesse ido embora, ele se apegava àquela árvore e ela cresceu, e logo, aquela árvore era enorme. Na verdade, era quase tão grande quanto o quintal ele mesmo. Era uma folhagem, como numa floresta. Ela fazia sombra em todo o quintal. Woe entrava no quintal quando ele era adulto, pegava seu drink, um canudinho, sentava lá em sua cadeira e ele dizia, isso é bom. E tudo ao redor dele, e as reminiscências, ele dizia, esse é um bom lugar, eu adoro essa árvore, obrigado barris por estarem aí, e a casinha de brinquedo, eu posso lembrar-me de coisas boas sobre minha vida, e então ele refletiu assim, claro, que houve coisas negativas também. E ele começou a listar algumas dessas coisas, e ele disse, eu passei por elas porque eu sou uma pessoa equilibrada, mas e que tal os ratos? Ele disse, nós temos ratos. E é claro, eles não vêm do meu quintal, eles vêm do quintal do vizinho. Agora, eu não contarei isso ao vizinho, que ele tem ratos, que vêm para o meu quintal, porque eu amo meus vizinhos. Há certas coisas que não se diz ao seu vizinho e aos seus amigos. Você não fala a eles sobre os ratos, você não fala para eles como criar seus filhos, você apenas os ama. Então eu lidarei com os ratos. Eles representam coisas negativas, eles vêm e vão, eu não sei como. Eles vêm pela cerca. Agora os ratos são, é claro, os desafios na vida. São as coisas para as quais você olha que você não quer lidar, mas você precisa lidar com elas e você lidará com elas. Às vezes, em alguns quintais, há ratos demais. E é aí que você entra em disfunção, estresse, e é aí que você tem saúde pobre, fraca, mas o Woe, ele tinha uma boa ideia sobre a vida, e ele lidava com os ratos. O Woe era equilibrado. Ele era um bom Woe Man. E então houve as cobras. Agora, ele não sabia como as cobras estavam entrando, mas ele compreendia que as cobras podem passar debaixo das cercas. E não havia muitas mais. Quando havia, ele tinha medo das cobras. Ele não queria fazer parte daquilo. Ele entrava na casa, se escondia e chamava alguém mais para poder pegar as cobras. A cobra era sempre os medos de algo que vocês não podiam consertar. Era o medo da morte, da doença. Era qualquer coisa que estivesse além dos ratos.
E o Woe disse, eu lido com estas coisas, eu sei como lidar com estas coisas. Nós nos livramos das cobras e eu retorno para o lugar onde eu posso sentar na cadeira, beber minha bebida e dizer, estou bem, eu estou bem. E lá estava ele, até uma certa data. E então veio o terremoto. Woe pode se lembrar-se de sentar lá e beber a sua bebida, sabendo que tudo estava bem até que o terremoto chegou. E, ele tremeu e sacudiu e ele sentiu aquela árvore rachar, um galho ou dois caíram, a casinha de brinquedo estava inclinada, todas aquelas coisas que ele estava tão feliz com elas. Ele não foi ferido, seus vizinhos não foram feridos, ele olhou ao redor, ele sabia que ninguém tinha perecido, mas houve muitas mudanças. E depois dele se recuperar daquele evento, ele olhou ao seu redor e disse, eu não sei o que aconteceu, mas ainda está tudo bem. A árvore está um pouco diferente, a casinha de brinquedos está um pouco diferente, mas eu acho que está tudo bem. Até que os inspetores vieram. Agora, os inspetores podem ser quase qualquer coisa em sua vida, mas eles realmente representam autoridade. Às vezes, eles não representam autoridade, eles representam epifania. Interessante, não é? Qualquer coisa que pediria a você para mudar o seu quintal. Mas neste caso em particular, ele sabia que precisava mudar porque o terremoto havia acontecido. Interessante. Se você olhar para esta parábola, houve aqueles em sua vizinhança. Você está pronto? Que não tiveram nenhum terremoto. Mas ele teve, e também o vizinho mais próximo. E isso diz a vocês um pouco sobre as coisas não faladas em uma parábola. Woe era uma velha alma. Woe é um bom Woe man. Woe tinha uma consciência que estava pronta para evoluir. E esse terremoto mudou o seu quintal. E as autoridades vieram e disseram, a árvore, vamos falar sobre a árvore. E o Woe disse, não, se você vai me contar sobre a árvore, que ela tem que ir embora, você é que vai embora. Eles disseram, não, Woe, ela não precisa ir, ela é pesada demais. Você a viu aqui. E eles começaram a explicar Gaia para o Woe. Eles disseram, nas florestas, Gaia toma conta das árvores. Naturalmente, ela os poda através de fogo, doença, qualquer coisa que seja. Há um sistema que cuida das coisas. Mas você tem uma árvore que você escolheu plantar fora da floresta. Isso significa que você é responsável por aquilo que Gaia normalmente faria. A árvore precisa ser podada. Você deveria ter podado já há muito tempo. Agora, se você seguiu até agora, podar aquela árvore é aquela coisa a qual você se apega para ter força. Podar a árvore, na verdade, poderia significar, dependendo de quem está aqui e de quem está ouvindo, que você precisa reavaliar sua realidade de forma regular em sua vida. E o Woe não tinha feito isso? A maioria das pessoas não fez. A maioria dos humanos não fez. A árvore é a árvore. E de repente, eles estão dizendo que você precisa podá-la. O Woe disse, eu não quero observar isto. Você me garantirá que a árvore ainda estará viva? E eles disseram, não apenas viva, mas ela viverá por décadas, talvez até mesmo mais do que você. Woe, a árvore é uma bela árvore. Nós não a machucaríamos, nós apenas vamos podá-la para que ela possa crescer melhor. E quando terminou, Woe retornou. Ele não sabia o que ele veria. Ele entrou no quintal e caiu de joelhos, soluçando. Eles não podaram, eles a mataram. Eles não mataram, é claro, mas para o Woe, ele nunca tinha visto uma árvore podada daquela forma antes. Não havia mais folhagens, não havia mais galhos. O engraçado bastante, ao longo de toda a vida dele, ele tinha percebido muito mais insetos que picam, mas agora não havia nenhum. E ele não percebeu que a árvore que estava trazendo os insetos para ele, mesmo enquanto ele estava bebendo os seus drinks. Eles foram embora. E o que é isso? Ele precisará usar óculos de sol, porque há luz demais, já não há mais sombras. E o inspetor diz, não se preocupe, haverá, muito em breve, não demora muito tempo, eles crescem rápido, acredite em mim.
Ele não gostou do que ele viu de forma alguma. Ele compreendeu o que eles estavam dizendo, mas a sua árvore, a árvore que ele sabia foi embora, que ele conhecia foi embora. As sombras, os galhos, eles foram cortados até o nada. E então os inspetores disseram, eu espero que você não se importe, Uou, mas no processo de podar a árvore, nós precisamos remover os barris. E o Uou disse, você moveu os barris? E ele disse, sim, tudo bem, Uou. Você moveu os barris? Sim, Uou. Tudo bem, tudo bem. Uou orou ao redor e se perguntou se o rapto estava chegando. Eles moveram os barris. Quando nós movemos o barris, nós percebemos algo, Uou. Você sabia que você tem um ninho de cobras lá? O quê? Sim, elas estavam nos barris o tempo todo. Alguma vez você já olhou debaixo daquelas coisas? Por quantos anos eles têm estado lá? Uou! E ele não tinha percebido. A vida inteira. Ele nunca tinha olhado debaixo deles. Era de lá que estavam vindo as cobras. Olhem para a metáfora aqui, meus queridos. As coisas que vocês nunca tocariam. As coisas que foram verdades absolutas para você. As coisas que seu pai colocou lá. Se você removesse, seria quase uma afronta à sua memória. Simplesmente não se move essas coisas que são importantes para vocês. Que talvez seu pastor, seu padre, sua mãe, seu pai, ou aquele professor que você ama tanto, e aqueles barris não eram movidos porque aquilo seria não honrar a memória deles. E debaixo dos barris estavam as cobras. Porque eles nunca foram removidos. Eu acho que você entendeu. Bem, você... Desculpe, sinto muito dizer isso a você, Uou, mas aquela casinha de brinquedo você vai ter que se livrar dela. Nós poderíamos consertá-la, mas vai custar muito. Seria melhor se você simplesmente se livrasse dela. Sabe, ela não é uma estrutura autorizada, ela não tem nenhum fundamento, ela está inclinada, ela pode cair sobre você. Uou estava mudo naquele momento. Ele disse, vai adiante, tirem a casinha. E eles atiraram. Ele retornou no dia seguinte, ela tinha ido embora, ele encontrou o inspetor disse, sabe, foi mais difícil do que nós pensávamos tirar aquela casinha de brinquedos. Ele disse, por quê? E eles disseram, bem, porque havia um ninho de ratos nela. Você quer dizer que eles não estavam vindo do outro jardim, do outro quintal? Não. Eles estavam vindo da sua casa de brinquedos. Uou, quão frequentemente você entrava naquela casinha de brinquedos? E Uou disse, bem, eu não faço isso desde a infância. Ela simplesmente tem ficado aí apenas uma memória. Eu quero que vocês olhem para isso, meus queridos. Aqueles de vocês que ainda têm a memória da casa de brinquedos e vocês não irão para aquela criança interior, porque foi dito a vocês por alguém que se você for um adulto, você precisa pensar como adulto. Você não ri como uma criança. Você não é uma criança mais. Você não grita como uma criança. Você não fica de quatro como uma criança mais. E eu estou dizendo a você, meus queridos, ouçam. Se você for visitar a sua criança interior, isso salvará a sua vida. A sua criança interior é quem você é. Esta é a beleza de uma criança em sua inocência. E ele nunca foi lá. O Uou é uma velha alma e ele era equilibrado. Mas, conforme ele ignorava aquelas coisas, simplesmente deixava elas lá. Vieram então os ratos. E então vieram as cobras e todas as outras coisas. Não muito tempo depois, o Uou se encontrou no quintal, em sua espreguiçadeira, tomando seu drink com um canudinho, usando seus óculos de sol. Porque o sol era ofuscante e ele percebeu algo imediatamente. Cores. As flores estavam vindo. E elas não estiveram lá durante toda a sua vida. E ele percebeu que todas as coisas estavam bem. A árvore, ele ainda podia abraçar-se a ela, apoiar-se, ela ainda era seu apoio. Mas ela podia ter novos galhos, diferentes tipos de sombras. A casa de brinquedo em sua própria mente. E a casa da árvore ainda estava lá, ele podia lembrar-se dela, ele podia rir, podia gritar. Os barris, eles foram removidos. Quem quer velhos barris no seu quintal? Esta é a parábola. Como está o seu quintal, meu querido? Quantos de vocês sentiram o terremoto? Agora deixe-me dar-lhe um outro segredo. O terremoto é diferente para todos vocês. Foi ontem, foi em 2012, talvez seja amanhã. Algo que sacode os fundamentos da sua crença. E não precisa ser algo negativo. Você poderia deixar este lugar e compreender tudo isto.
Antes de você ir para a cama esta noite, você poderá ter uma epifania e dizer: eu reconheço meu jardim, meu quintal, ele não está bonito. Eu não quero um terremoto. Eu apenas quero uma nova árvore. E essa seria a sábia velha alma, dizendo: eu não preciso chegar ao zero para poder compreender essas coisas. E então haverá outros que terão questões em sua vida que levarão eles para um lugar onde eles precisarão encarar coisas que eles não conseguiriam encarar. E você gritará com Deus e perguntarão: o que aconteceu, o que eu fiz, por que eu estou aqui, por que isso está acontecendo comigo. Estou conversando com alguém na plateia. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma boa velha alma. Eu acredito nessas coisas. Por que isso está acontecendo comigo? E a resposta: porque você é cabeça dura. E você sabe disso. E você precisará passar por isso. E você sairá do outro lado com luz. E a árvore será podada, mas isso não a matará. E você saberá do que eu estou falando, meu querido. É assim que vocês são. Cada humano absolutamente, elegantemente diferente em cada simples aspecto. Mas todos vocês têm um quintal. Reflita sobre estas coisas, sobre a luz das mudanças no planeta e as mudanças que poderão ter que acontecer em sua consciência e até mesmo naquilo que você acredita. Quando eu perguntar: quem é você? De volta à mensagem desta manhã. Quando vocês começaram a analisar quem vocês poderiam ser neste planeta e para que você estaria aqui. E as respostas são belíssimas. Há majestade nas respostas, há magnificência em todas as realizações, quando vocês começam a responder uma a uma. Esta é a mensagem de Crime e tem sido a mensagem por 30 anos. Nós apenas a contamos de forma diferente a cada vez. E assim é. Olá, queridos irmãos! Tivemos o cuidado de selecionar para vocês alguns cursos que vão lhe auxiliar no seu crescimento espiritual. Lei da atração, prosperidade, missão de alma, entre outros. Link nas descrições. Namastê! Obrigada a todos que acompanham o canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E aos que estão chegando agora, eu peço que se inscrevam e ativem as notificações para continuarem a receber nossas mensagens. Gratidão, Ascensão Planetária.